Nós vamos conversar hoje com o jornalista, radialista e professor Nivaldo Marangoni. Ele lançou ano passado, em parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes, o documentário O Rádio no Brasil, que conta a história desta mídia no país e todas as suas polêmicas. Afinal, quem fundou o rádio? O padre gaúcho Roberto Landel de Moura ou o italiano Guglielmo Marconi? Marangoni tem 60 anos e é de Mogi das Cruzes. Apaixonado pelas ondas FM e AM, foi na televisão que o jornalista viveu seu apogeu na carreira. No fim dos anos 80, ele participou da instalação da afiliada da Rede Globo em São José dos Campos, a hoje chamada TV Vanguarda. No programa Gente em Destaque de hoje, vamos falar com Marangoni de tudo isso e um pouco mais, inclusive sobre a situação do rádio e do jornalismo no Brasil. Professor Nivaldo Marangoni, é um prazer receber o senhor aqui em Jacareí, no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente vai falar, lógico, do seu documentário sobre a história do rádio, né, no Brasil, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o rádio mesmo, a mídia, a rádio. Quando o senhor ouve falar sobre rádio hoje, o que lhe vem à cabeça? Quais são os seus pensamentos hoje sobre o rádio? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito e agradecido, e cumprimentar aqui a Câmara de Jacareí pela iniciativa e pela manutenção de um veículo de comunicação tão importante, um meio de comunicação que é a TV Câmara. Você fala do rádio e me pergunta o que eu acho, como que eu vejo. Eu continuo achando e vendo e acreditando que o rádio ainda com toda essa monstruosidade que é a internet, que é uma outra forma de comunicação, o rádio continua e vai ser sempre aquele amigo, aquele companheiro, aquele veículo que faz com que a gente, em qualquer lugar, independente da parafernália técnica, a gente possa sintonizar uma emissora de rádio e ouvir a música que gosta, ouvir a informação que precisa ouvir e também jamais a gente deve se esquecer de que o rádio é o grande formador de opinião. Ele, sendo bem feito, com programação decente, com respeito acima de tudo ao cidadão, porque é o mais barato, é o que chega mais rápido, é o que informa com mais precisão, desde que feito com carinho. Eu penso dessa forma e acredito que tudo que vem, nós não sabemos o que vem agora depois da internet, né? Até que ponto vai chegar essa comunicação fantástica. Eu acho que ele tem de tudo para continuar sendo o grande amigo, o grande formador de opinião. Na sua infância, o rádio foi um companheiro desse tipo, de estar presente em todas as horas? O senhor ouvia bastante rádio? Sua família ouvia bastante? Olha, eu acho que não foi isso não, Rodrigo. Não, porque eu morava na roça. E na roça a gente não podia levar o rádio, que era aquele rádio que tinha em casa. Era um rádio com uma bateria pesando 14, 15 quilos, bateria, se eu não me engano, era Presto Light. Olha, fazendo propaganda da Presto Light. A gente não tinha esse hábito quando criança mesmo. Mas a gente só ouvia, na verdade, rádio, quando criança, as músicas sertanejas que meu pai e minha mãe ouviam lá na roça. O rádio entrou na minha vida mesmo depois que nós mudamos para a cidade, lá na cidade de Pacaembu, na Alta Paulista, onde eu comecei, na verdade, com o serviço de alto-falante. Passei a gostar da comunicação e aí sim, efetivar ouvinte assíduo de rádio, e nessa aí já se passam algumas dezenas de anos. E o que o rádio ainda pode oferecer para os ouvintes? O senhor falou agora das novas mídias, né, que a internet agora vai permear mais ou menos as informações, mas o que o rádio ainda pode oferecer de novo ou de, por exemplo, exclusividade para os ouvintes? Na verdade, a exclusividade é a mesma coisa que a gente fala do furo, né? Hoje não tem mais aqueles furos que davam, né? Por conta da velocidade das mídias. E a internet veio e quebrou esse paradigma e felizmente para isso. Agora,
O rádio, o que ele tem a dar de mais importante, eu ainda acho que essa qualidade da informação, não tão condensada como se dá na internet. Eu acho que quando se tem uma proposta de levar a informação com seriedade, e eu lamento que infelizmente nem todo o empresariado, ou nem todos os empresários dos veículos de comunicação, e acho que não é só no segmento comunicação não, a busca assim acirrada pelo lucro faz com que a gente perceba que é muito corta aqui, corta ali, e o investimento em pessoal capacitado, eu não vejo que ele é da mesma forma. Mas, sim, mesma coisa, eu acredito que se tivéssemos profissionais assim, moscas brancas, vamos dizer assim, eu acho que ele teria um lugar no mercado, sim, em qualquer emissora séria, porque, desculpe aqui fazer a propaganda, entre aspas, mas quando eu ouço dizer de uma rádio CBN, que se dedica 24 horas de jornalismo, de informação específica por dia e opinião, eu tenho que tirar o chapéu. Quando eu vejo programações assim, até da Rádio Globo, Rádio Bandeirante de São Paulo, a gente tem muito prazer de saber que ali ainda é um lugar que o rádio, ele leva para as pessoas a informação que elas precisam. Quantas donas de casa não ouvem esses programas dos ditos populares aí? Usa Eli Corrêa da vida, e tem mesmo. Com o estilo que eles criaram, e que eu não gosto, ele não gosta, mas é um estilo que muitos e muitos gostam. E respeitando cada um na sua classe social. Eu acho que o rádio não chegou ainda um veículo que tivesse a popularização tal qual. Então, se tivéssemos, assim, eu diria, um capricho maior, um momento de incentivar a produção de programas específicos, falando, porque nós sabemos o que o povo quer ouvir. Ele quer ouvir informação que faça bem para ele, para o dia a dia dele. E que, infelizmente, a televisão, ela não dá por conta do estilo, por conta da técnica que exige para se colocar uma imagem, um informativo no ar. Então eu continuo acreditando, a minha paixão pelo rádio e deve e será sempre pensando que ele pode oferecer cada vez mais a informação que ajuda a formar as pessoas. E esse aumento estrondoso das rádios que são aí pertencentes às religiões, aqui sem fazer nenhuma crítica a nenhuma religião, mas esse aumento espetacular de emissoras religiosas, isso também prejudica nesse melhoramento aí, vamos dizer, do rádio, informações, etc? É claro que nós sabemos que o conteúdo rádio-jornalístico, o conteúdo religioso, e contribuindo e corroborando com o que você disse, sem nenhuma crítica aos evangélicos, aos católicos, aos cristãos, a quem não é nenhum disso aí, eu acho que de alguma forma deveria, eu não gosto nem de falar a palavra censura, não gosto porque a única palavra que eu não gosto nem de escrever nem de citar é censura, mas eu acho que a apelação em nome de Deus chegou a um ponto que é inadmissível e felizmente as pessoas, por mais leigas que sejam, elas estão já aprendendo a excluir e incluir no seu repertório de preferência pela audiência, de excluir essas apelações. Eu costumo brincar com os alunos lá na universidade, que tem alguns supostos comunicadores, e principalmente ligados a religiões, que eles tentam vender um caminho asfaltado para chegar até Deus. É brincadeira de mau gosto. E uma outra brincadeira que eu faço também, e pedindo desculpa para o homem lá de cima, se eu estou brincando, que o Roquete Pinto, que fundou a primeira emissora no Brasil, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com Henrique Moritz, em 23, o padre Roberto Dandel de Moura, que para mim é o pai do rádio, o próprio Marconi, que é o pai de fato, eu acho que os três, eles devem se mexer lá no túmulo onde eles estão, quando eles ouvem, ou eles imaginam o que estão fazendo com o que eles criaram. Porque é um tipo de apelação, na minha ideia, é um crime que se comete contra as pessoas, aquelas que têm
a ignorância do saber, e elas entram nessa e são ludibriadas. E já vi pessoas que entregaram casas, porque o cidadão lá falando, eu preciso que é para construir a obra de Deus. A pessoa deu a casinha dele, a porta dele, o tijolo dele, deu em nome disso aí. O que é isso? Isso é crime, por isso que eu enfatizo sempre. Eu acho que deveria haver uma forma, deveria mesmo, de se coibir isso. Ou então por um limite, né? Mas como é que você vai limitar a qualidade? É. Como é que o pastor chega numa rádio do interior? Eu fui gerente de rádio em Mogi durante muitos anos, e eu precisava de dinheiro para pagar os funcionários. O dono da rádio incentivava também a programação de qualidade, mas tinha que ter dinheiro para ter essa programação de qualidade. Aí a gente tem aquela possível colocação lá. Bom, à noite, depois das 8 da noite, 9, é um horário meio morto. Então vamos vender para a igreja. Chega lá, ele paga 2, 3 vezes mais do que o preço dos spots lá na... E aí você fala, eu preciso do dinheiro. Olha a situação que fica. Então, até nisso aí o dinheiro, o bendito dinheiro, ele acaba atrapalhando isso que você falou. Atrapalha sim a qualidade rádio jornalística, rádio informação, porque o rádio que eu admiro, que eu gosto, é o rádio serviço, é o rádio utilidade pública, é o rádio entretenimento. E que se as pessoas colocarem isso, um programador e um dono de emissora, colocarem só isso, mas numa dose razoável, ele vai ter audiência, ele vai conseguir audiência, vai conseguir bons patrocínios. E, por consequência, ele vai ter o status dele lá elevado. E essa lei que foi regulamentada o ano passado, das rádios AM poderem se transformar em FM, isso o que contribui para as emissoras e para o rádio em geral? Olha, eu acho que vai contribuir fundamentalmente na questão da qualidade. A qualidade, você ter a qualidade AM e a qualidade FM, não se compara. Só que essa migração do AM para o FM, para quem não sabe, eu ouvi isso do companheiro Raíssen Abac, que estava conosco nessa palestra do final do ano agora lá em Mogi, ele falando, e ele tem dados porque ele está lá na Rádio Estadão e ele tem também mais condições, e ele estudou para outra palestra. Cada migração dessa, em termos financeiros, Rodrigo, parece que custa nada menos de R$100 mil. Então, uma emissora dessa pequena em AM, que ela vê o declínio, você acha que ela vai conseguir ter um investimento de R$100 mil, 150 mil, para colocá-la em comparação no estilo FM? Agora, eu acho que vai ser oportunidade também do AM entrar numa faixa de ouvinte, que é esse ouvinte mais jovem, né? Que é o ouvinte de FM. E isso aí vai ser um grande ganho para o AM, que aí como é que vai ser? Vai ser uma rádio AM, FM agora? Como é que nós vamos tratar? Então deve vir aí as novas nomenclaturas ou nomes fantasias de como que vai ser isso. Mas eu continuo acreditando que independente do AM, FM, independente de uma outra coisa, não sei se você vai perguntar ou vai falar sobre o que é comunitário e o que é pirata. Isso. E o que tem de monte ainda, que está atrapalhando, que está... Eu uso o termo também que eu não sei se é prostituindo o meio, que são pessoas que cometem os ilícitos, o crime de abrir uma emissora aqui e ali, sem ter o mínimo de condição, nem técnica, nem profissional, nem idôneo. São pessoas que não poderiam, se fosse participar de uma concorrência legal, quando abrisse um novo canal, não tem, de repente ele vai lá e monta, engata seus fios, ele monta a anteninha de alumínio em cima da casa e começa a se comunicar. E consegue ganhar dinheiro com isso ainda. Sim, isso aí esse que é o prostituir que eu não posso admitir, e que às vezes aí fazendo vistas grossas, porque a Anatel em São Paulo parece que tem 12 fiscais, não sei se 12 ou 18, para fiscalizar, e agora com o dado novo aí, o Brasil, o Brasil, isso, tem hoje cerca de 9 mil emissoras. Os dados que nós tínhamos técnicos eram cerca de 6 mil, 5 mil e pouco. Só que não dá para saber mais o que é legal. Aí tem o que é comunitária, o que é FM, AM, ondas tropicais, ondas curtas. E é um número, mas são 10 mil emissoras. Você imagina que grande local de concentração de profissionais, de propostas de prestação de serviços. E é muito bom, porque quando tem a segmentação, você vê agora a Rádio Senado, Rádio Câmara, Rádio Assembleia, TV Câmara. Isso é muito importante, porque
quem gosta, quem gosta vai assistir ou ouvir aquilo que ele tem a preferência. Então, escolhe o seu segmento, né? Uhum. Vamos falar então agora sobre o documentário que o senhor fez, o Rádio no Brasil, que foi lançado o ano passado. Como é que foi a ideia de fazer esse documentário, já que o senhor é um apaixonado pelo rádio, e foi uma consequência o senhor fazer esse filme, né? Olha, eu fiz o documentário, na verdade tem 17 minutos apenas. É um documentário simples, onde nós condensamos muito daquilo que nós falamos há muitos anos para os alunos de comunicação, lá da Universidade de Mogi, onde a gente leciona rádio e telejornalismo. O problema e um dos motivos é que a dúvida sobre quem é o pai do rádio, ela persistiu durante muitos e muitos anos. Assim como tinha dúvida, mas na verdade não tinha de quem era o pai da aviação, era o Santos Dumont ou eram os americanos lá. E o americano bateu o pé durante muitos e muitos anos, mas ele já se rendeu e sabe que o pai da aviação é o Santos Dumont. Ele voou, não foi só 50 metros e caiu, ele voou 117 metros lá no campus de Bagatelle, né, lá em Paris. Ele voou, planou e pronto, é o pai do rádio. O pai do avião. No caso do rádio, o padre, em 1892, da Avenida Paulista à Vila Maria, em São Paulo, na presença de muitas autoridades, inclusive do cônsul britânico em São Paulo, ele chamou o pessoal, colocou o aparelho aqui, colocou o aparelho lá, fez os testes e mostrou que era possível a propagação da palavra humana sem utilização de fios. Padre Roberto Landel de Moura. Roberto Landel de Moura. Gaúcho. Padre gaúcho, que morreu em 1928, em Porto Alegre. E olha, eu estive agora lá vendo se achava o túmulo dele, que aliás foi violado na semana que eu estava lá. Bagunçaram todo o correto lá do túmulo dele. Esse padre provou. Eu estou falando de 1892, 93. Provou. E os jornais da época, está aí o próprio Estadão, tinha alguma coisa, ela está lá no arquivo do Estadão, provando e com testemunhas. Pronto, isso é fato consumado. Em 1895, foi patenteado na Inglaterra pelo senhor Guglielmo Marconi, o físico italiano, e que era um contemporâneo, lógico, do Landel de Moura, e patenteou a dele. Em 1901, o Landel conseguiu patentear também outros aparelhos, como aquilo que veio a ser hoje o telefone celular, e outros aparelhos, porque ele era um apaixonado. E esse padre Roberto Landel de Moura, esse gaúcho, ele passou por Campinas, por Mogi das Cruzes, por Cruzeiro, e na passagem dele para o Mogi, tem até nome de rua em Mogi das Cruzes hoje, com a rua Padre Roberto Landel de Moura. Eu tinha que colocar isso de alguma forma, porque eu trato com alunos há 32 anos. Eu falo sobre a história do rádio. E é uma questão de obrigação do meio acadêmico. A academia não poderia jamais, se bem que antes do Nivaldo Marangoni, muitos e muitos outros tentaram falar e provar. Por exemplo, quem tiver um dia curiosidade, o Hernani Fornari, Histórias que o Rádio Não Contou. Que história que o Rádio não contou? A história do rádio no Brasil, da Biblioteca do Exército, ele mostra o incrível padre Roberto Landel de Moura. Ele mostra, e com toda a documentação, que não deixa nenhuma dúvida, mas quem é que conhece esse livro? Quem é que conhece a real história? É isso que eu estou tentando falar aqui, que o pai do rádio é um brasileiro. Pouca gente sabe, porque o mundo sabe que... É o Marconi. É o Marconi. Aliás, tinha Rádio Marconi em São Paulo. Tem transmissores Marconi. Tudo que você falava de rádio era porque a bibliografia fala que o pai do rádio, porque é verdade. Eu não sei se a máquina fotográfica já tinha, mas não fotografou, dançou. O padre, infelizmente, e aí entra aquela outra questão, acho que também já naquela época, até o próprio meio econômico acho que influenciou. Por ser padre, um padre inventar aparelho que transmitia a voz humana, e eu falo lá no documentário, falo o seguinte, quando negaram para ele o direito dele mostrar que poderia fazer a transmissão, ele foi no Rio de Janeiro, falou lá com a chefia de gabinete da presidente da República, por favor, me empreste um navio para a gente provar, daqui em terra, aqui no cais, aqui a gente fala com alguém lá no navio. Aí perguntaram, aqui na Baía da Guanabara? Ele, não, pode colocar o navio onde quiser lá, alto mar. Aí falaram, não, esse padre é louco mesmo, é doido. Aí não deram atenção para ele.
Ele ficou maluco e continuou, até ele ir embora e registrar fora a patente dele. E hoje, nós temos aquela comunicação interplanetária que ele tanto pregou. Ou seja, o padre estava certo. E foi um personagem que sofreu violências também, né? Sofreu preconceitos, a casa dele foi invadida. Conta um pouquinho dessa história também. Você imagina o seguinte, ó, hoje, qualquer padre que comete um pequeno deslize, mas um pequeno que seja, esse padre ele é excomungado, ele é expulso da diocese dele. Você imagina, 100 anos atrás, alguém falar que você poderia se comunicar de forma interplanetária. Então, esse padre, e nos livros que o Isaac Grimber escreveu lá de Mogi das Cruzes, um grande escritor que registrou a história, e os parentes dele eram contemporâneos lá de Mogi. O padre, ele era chamado de macumbeiro, maluco, tudo que você imaginar, porque ele, além das missas que ele rezava, ele, no intervalo, à noite, madrugada, ele começava a ligar os fios naquelas bobinas. Aliás, a maquete dessas bobinas dele, que tem 1,5 metro de comprimento, estão lá onde era uma fundação Roberto Landel de Moura, em Porto Alegre, que não é mais, faliu, infelizmente. Não se preserva, né? Está lá porque ficou lá. Ele, imagina, uma barulheira que fazia de madrugada lá, e está aquele padre maluco lá. E, inclusive, em Campinas e Mogi das Cruzes, consta, está escrito em algumas publicações, que a casa dele foi invadida e todos esses experimentos dele foram destruídos. E ele não desistia. Ele batia na tecla que era possível, e foi, conseguiu. Então, por ser Mogi das Cruzes, por eu trabalhar em Mogi das Cruzes, eu ir para Mogi das Cruzes para estudar na faculdade, que aliás você mesmo estudou, eu fiquei muito contente de saber que você estudou com a gente, você está aqui hoje, eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu tinha uma obrigação a mais do que qualquer outro, de não brigar por mostrar para um número maior de pessoas essa paternidade do rádio, que é brasileira, que o padre passou por Mogi das Cruzes e que está escrito lá em documentos da própria Cúria, está escrito em jornais de época, que o padre fez e quantas pessoas também não tentaram como eu. Eu apenas sou um contemporâneo que estou tentando só divulgar aquilo que eu acho que é justo, nada mais do que isso. E por que hoje, o senhor falou que não se tem interesse, né, de saber sobre essa informação do padre Landel de Moura, mas por que não há esse interesse? Por que os estudantes, por exemplo, de hoje, não se interessam tanto por rádio, por exemplo? Já vão para a faculdade de jornalismo pensando numa carreira em televisão, em sei lá o quê? Por que não há esse interesse? Olha agora no final do ano o que o mundo fez em termos da cobertura da própria morte do Nelson Mandela. Coisa fantástica. Vimos lá o Papa também, né? Renúncia do Papa. Olha o que é a comunicação, o que os profissionais fizeram.